Relação fundamental da trigonometria. Hoje a gente vai abordar os exercícios relacionados a esses exercícios aqui. Só para lembrar que a principal relação fundamental da trigonometria é quando você aplica o teorema de Pitágoras no triângulo que está aqui, ó, dentro desse círculo trigonométrico aqui, ó. Então, eu ampliei esse triângulozinho aqui, tá bom? Mas vamos lembrar aqui todas as relações, porque tem muita gente que tá com dúvida nisso. Então, vamos ver aqui, ó. Lembrando que esse aqui, ó, é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Então, olha só. Eu tenho um ângulo alfa aqui. Se eu sei que esse raio vale 1, como que eu vou descobrir esse ladinho aqui, ó? Em relação ao ângulo alfa, esse ladinho aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Então, a gente usa a propriedade do cosseno. Então, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que eu vou chamar ele aqui, ó, desse comprimento aqui, eu vou chamar ele de x. Esse comprimento x. Sobre a hipotenusa, que é quanto? 1. Então, é cosseno alfa é igual a x. Por isso que esse eixo aqui, ó, ele se torna o eixo dos cossenos. Tá certo? Então, aqui é o cosseno. Agora, a gente fazendo a mesma relação aqui para esse cateto oposto aqui, ó. Se eu rebater esse ladinho aqui, nesse eixo aqui do y, tá vendo aqui, ó? Tô rebatendo. Então, esse aqui eu vou chamar de y. Como que eu descubro? Qual a relação que eu descubro? Cateto oposto sobre hipotenusa. É o seno. Então, o seno de alfa é cateto oposto, que é o y, que eu chamei esse comprimento aqui de y, sobre a hipotenusa, que é 1. Por isso que o seno de alfa é igual a y, ok? Se você sabe que aqui é cosseno de x, aqui é seno de x, aqui é o teu ângulo x lá, e aqui vale 1, se aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, olha lá, o que a gente vai ter, ó? Hipotenusa ao quadrado é o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Quem é hipotenusa? 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Quem é o cateto oposto? Seno. Então, fica seno ao quadrado de x. Mais, e quem é o cateto adjacente? Cosseno. Então, cosseno ao quadrado do x. 1 ao quadrado é 1. Então, a gente tem a relação fundamental da trigonometria, que é a das principais relações. Com ela, a gente consegue resolver vários tipos de exercícios, tá bom? Então, relembrando essa parte aqui, vamos aos nossos exercícios que tá lá na página 48. Já voltamos. Na página 48, a gente tem o exercício 1. Ele disse assim, ó. Sendo o seno do x igual a menos 3/7, com o x pertencente ao terceiro quadrante, calcule, ele está falando, as demais funções trigonométricas. Então, quem são as outras funções trigonométricas além do seno? Então, ele quer que você calcule o cosseno, que você calcule a tangente, que você calcule a cotangente, que você calcule a secante, que você calcule a cossecante. Então, é isso que a gente vai calcular agora. São todas essas relações aqui que a gente vai estudar. Todas essas outras a gente vai calcular a partir do seno. Como? Eu só sei que o seno é menos 3/7. Vamos utilizar a relação fundamental de trigonometria que a gente acabou de rever. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, no lugar do seno x, eu vou colocar menos 3/7. Vai ficar menos 3/7, isso elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. O menos 3/7 ao quadrado vai ficar 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 9. 7 ao quadrado é 49. Mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora, essa fraçãozinha aqui, eu vou passar ela para o outro lado negativo. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 9/49.
certo? Agora, eu utilizo qualquer método que você tenha estudado, aprendido para fazer subtração ou soma de um número inteiro com fração. Eu gosto da ideia de fração equivalente. Tem gente que já prefere mínimo e múltiplo comum, então você escolhe. Vou fazer pelo método tradicional, que é o que todo mundo usa, mas deixa eu só dar uma ideia aqui de como seria fração equivalente. Aqui não é 1? Para eu escrever uma fração que continue sendo o valor 1, vai ficar 49 sobre 49 avos. Percebe aqui, ó, 49 e 49 avos. Porque esse dividido por esse volta a ser 1. Por isso eu gosto da fração equivalente quando é um inteiro com a fração. Eu acho mais fácil. Mas você pode aplicar o mínimo múltiplo comum e fazer todas aquelas regrinhas lá do mínimo múltiplo comum. Então, olha aqui, ó. Vai ficar 49. Como os denominadores são iguais, eu diminuo o numerador. 49 menos 9, 40. Só que aqui é o cosseno ao quadrado, então eu vou ter que extrair a raiz quadrada de ambos os números aqui, do numerador e o denominador. Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui. Cosseno ao quadrado de x é igual a... Opa! Agora não é mais o quadrado, estou extraindo a raiz quadrada. Deixa eu só tirar o quadrado daqui. Aí. Ficou ruim, peraí. Cadê o papel? Ah, tá aqui. Aqui. Isso. Cosseno de x vai ser raiz quadrada de 40 sobre raiz quadrada de 49, tá certo? Então, o cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 40. A raiz quadrada de 49 é o 7, isso você já sabe. Agora, a gente tem que fatorar esse número aqui, ó, o 40, para fazer com que essa raiz fique na forma mais simples. Então, vamos ver aqui, ó, 40, você vai começar, ele é um número par, começa então a dividir pelo número 2. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. O 5 só é divisível por 5, então a gente vai colocar o 5 e terminamos. Veja, como aqui, ó, o índice dessa nossa raiz é raiz quadrada, eu tenho que juntar em pares os números, só que eu só tenho um par de 2, então é isso que eu vou colocar aqui agora. Então, cosseno de x vai ser igual, ó, vou escrever todos os números que aparecem, mas esse 2 aqui eu vou escrever ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Esse 2 ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, porque ele tem o mesmo índice que a raiz, então eu posso tirar ele. Na verdade, o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui, ó, relembrando matemática básica, e tem uma galerinha que está com dificuldade. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Isso você pode escrever dessa forma, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Esse aqui com esse cai fora a raiz, então fica 2, e eu posso voltar a escrever ou até manter isso aqui numa raiz só, 2 vezes 5, que vai ficar 2 raiz de 10. Então aqui eu já vou escrever 2 raiz de 10 para você ver, tá bom? Vai ficar mais fácil. Então, aqui então agora eu vou já escrever que a raiz quadrada de 40 é 2 raiz de 10, que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Todo esse processo. Então, vai ficar 2 raiz de 10 sobre 7. Mas agora a gente precisa avaliar o sinal do cosseno. Olha, ele disse que o x ele pertence ao terceiro quadrante. Então, a gente tem aqui a linha do cosseno, que é essa aqui, o cosseno. Nesse primeiro quadrante, ele é positivo, e no segundo quadrante, ele é negativo, e no terceiro quadrante, ele é o quê? Ó, daqui para cá é negativo. Então, o cosseno de x vai ser menos 2 raiz de 10 sobre 7, ou 2 raiz de 10 sétimos, ok? Porque o x pertence ao terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Agora que a gente já achou o cosseno, a gente vai achar as outras funções, a tangente e assim vai. Eu já volto aqui com vocês. Então, agora a gente vai calcular a tangente. Lembrando que o conceito de tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente vai ser igual. O seno é menos 3 sétimos. O cosseno é menos 2 raiz de 10 sobre 7. Percebe que a gente tem o mesmo denominador nos dois? Então, eu posso simplificar.
vai ficar... Aí o menos com menos também vai ficar mais. Então, vai ficar 3 dividido por 2 raiz de 10. Como a gente não deixa o raiz de 10 no denominador, a gente faz agora aqui a radiciação. Multiplica por raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, a tangente de x vai ser igual a 3 raiz de 10 dividido por 2 vezes 10. Então, a tangente de x é igual a 3 raiz de 10 sobre 20. 3 vezes raiz de 10, 20avos. Fechou? Agora, a gente vai calcular a cotangente. A cotangente que nós estudamos aqui anteriormente a esse exercício, mostra que ela é o inverso da tangente. Se a tangente é 3 raiz de 10 20avos, ou 3 raiz de 10 sobre 20, você inverte agora para ter a cotangente. Então, a cotangente vai ser igual a 20 dividido por 3 vezes raiz de 10. Faz a mesma coisa aqui agora, por conta da raiz de 10. Multiplica tudo por raiz de 10, né? Em cima e embaixo. Então, vai ficar 20 raiz de 10 sobre 3 vezes o 10. Então, a cotangente de x é igual a 20 raiz de 10 sobre 30. Corta, cotangente é igual a 2 raiz de 10 terços. Fechou? Agora, a gente vai calcular a secante. A secante do x, ele é o inverso do cosseno. Cadê o cosseno? Tá aqui. Ele é o inverso do cosseno. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vai ficar menos 7 e embaixo o 2 raiz de 10. Então, faz a mesma coisa aqui agora, ó. Tá vendo? Tendo o seno, cosseno, a tangente, você acha a cotangente, a secante e depois a gente vai calcular a cossecante. Isso aqui vai ficar menos 7 raiz de 10 sobre 20. Agora, a cossecante. A cossecante do x, ele é o inverso do seno. Se o seno é menos 3 sétimos, a cossecante vai ficar menos 7 terços. É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro exercício. Creio que vocês não terão dificuldade para fazer os outros. Professora, só um minuto. Então, qual é a primeira para eu achar? É o seno que eu tenho que achar primeiro para depois ir na sequência? Não, ele já deu o seno no exercício, né? E daí o seno vem na sequência do cosseno. Aí o cosseno que eu vou achar em relação ao seno. Tem o seno, eu acho cosseno. Por qual relação trigonométrica? Depois do cosseno, daí vem a tangente. Sim. Depois da tangente, eu acho a cotangente. Isso. Depois da cotangente, eu acho a secante. Não, mas aqui não precisa ser nessa ordem. Ah, tá. Porque, de repente, ter uma sequência, não sei. Não. É que para achar a tangente, você precisa ter o seno e o cosseno, né? Ah, então tá bom. Tá bom? É isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa aqui, ó, ao 2, esses 3, 4, 5, eu vou marcar agora com vocês, lá na nossa aula. Vocês enviam para mim seus pedidos e a gente faz exercício com vocês. Deus abençoe. Tudo de bom. Beijo!